Quantas vidas você acha que precisamos viver para cumprir nossa missão na Terra? 10, 100, 1000? E se eu te dissesse que algumas almas vêm apenas por alguns anos, ou até meses, com um propósito tão profundo que muda o destino de toda uma família? Hoje, no Além da Despedida, você vai conhecer a história de um pequeno herói. Um menino que não teve tempo de crescer, de se formar ou de realizar sonhos terrenos, mas que cumpriu com coragem a missão espiritual para a qual foi enviado. Não se trata de coincidência nem de acaso. Às vezes o amor de Deus se manifesta nas formas mais simples e também nas mais dolorosas. Antes da história começar, eu te convido a deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de conforto espiritual e, se ainda não for inscrito, venha fazer parte da nossa família aqui no canal. A cada história, buscamos consolar corações e fortalecer a fé de quem enfrenta o luto. E agora, prepare o coração, respire fundo, porque essa é a história de O Pequeno Guardião do Lar. O relógio da sala marcava 3 da manhã quando Silvia acordou com um sobressalto. O cheiro de fumaça invadia o quarto como um grito mudo. Seu coração, apertado por um pressentimento estranho, acelerava como se já soubesse que algo terrível estava por acontecer. Ela se levantou da cama tropeçando nos próprios pés e correu para o quarto das crianças. Era uma casa simples, construída com esforço por ela e o marido em um bairro afastado da cidade. Os filhos dormiam juntos no mesmo quarto. Pedro, o mais velho, com 9 anos, e a pequena Alice, de apenas 3. Mas, ao abrir a porta, Silvia se deparou com o impensável. Chamas cresciam pelas cortinas como braços famintos, e a fumaça densa tornava impossível enxergar com clareza. O berço de Alice estava coberto de fuligem, mas vazio. E Pedro? Pedro estava caído ao lado da janela quebrada, com o corpo chamuscado e os olhos fechados. O desespero se misturou ao instinto de sobrevivência. Com um grito que cortava a alma, Silvia correu, pegou Pedro nos braços e o levou para fora, onde vizinhos já começavam a se aglomerar. A pequena Alice estava nos braços do senhor Henrique, o vizinho da frente, enrolada em um cobertor e tossindo baixinho, mas viva. A notícia se espalhou rápido. Menino salva a irmã em incêndio e morre como herói, diziam as manchetes. Pedro havia arrombado a porta do quarto da irmã, tirado-a do berço e quebrado a janela para jogá-la em segurança. Depois, sufocado pela fumaça e com o corpo queimado, ele caiu antes de conseguir sair. A dor de Silvia foi tamanha que, por dias, ela não conseguia pronunciar o nome do filho sem chorar. O marido, Antônio, tentava manter a casa em pé, mas carregava nos ombros o peso do luto e da culpa. Trabalhava em turno noturno e não estava em casa naquela madrugada. Mas algo extraordinário começou a acontecer dias depois do velório. Alice, que antes mal falava frases completas, começou a dizer com convicção que o mano Pedro ainda estava ali, que ele ficava sentado na janelinha toda noite e sorria para ela. Dizia também que ele tinha ganhado asas douradas e que agora morava com o velhinho de barba grande num jardim cheio de estrelas. No início, os pais atribuíram aquelas palavras à imaginação infantil, talvez confundida pelos traumas. Mas Alice persistia, sempre com detalhes novos. Descrevia um lugar onde as flores cantavam e onde o tempo não fazia dodói no coração. Silvia começou a ficar intrigada. Já frequentava o centro espírita do bairro havia algum tempo, em busca de consolo, e resolveu relatar o que a filha dizia ao médium da casa. Na reunião seguinte, uma mensagem psicografada foi recebida, assinada por ninguém menos que Pedro. Na carta ele dizia com doçura: "Mamãe não chora mais. Eu vim só para isso, sabia? Eu pedi para vir só para salvar a maninha, era o combinado. Eu tô feliz. Agora eu fico cuidando de vocês daqui, com o vovô João e a moça das flores. Me espera com alegria, porque a gente vai se ver de novo." A carta foi recebida com lágrimas e espanto. O médium, que nunca soubera detalhes da vida daquela família, descrevera com exatidão o nome do avô de Silvia, João, falecido anos antes, e mencionara a moça das flores, que a própria Silvia sempre via em sonhos desde a adolescência.
mas nunca comentara com ninguém. Naquela noite, algo mudou. O luto deu lugar à gratidão. A tristeza ainda estava ali, mas envolta por um novo entendimento, o de que Pedro não havia sido vítima do acaso, e sim instrumento do amor divino. Sua vinda curta ao mundo tinha sido uma missão corajosa e profundamente espiritual. Sílvia passou a estudar mais sobre reencarnação e as chamadas encarnações relâmpago, aquelas vidas breves, destinadas a um único propósito. Pedro, conforme aprenderam, era um espírito que já havia caminhado muito em outras vidas e que agora havia voltado apenas para completar um ciclo de proteção e amor. Alice cresceu com essa história como parte de sua identidade. Aos 8 anos, pediu para visitar o centro espírita e, em uma reunião reservada, recebeu outra mensagem do irmão. Ele dizia: "Agora é tua vez de cuidar do mundo, maninha. Eu cuidei de ti. Agora você cuida dos outros com aquele coração que brilha. E lembra, quando sentir saudade, olha para a lua. Eu deixei uma piscadinha lá para ti." Alice chorou baixinho, mas não de tristeza. Era como se o irmão estivesse ali de novo, apertando sua mão. Com o tempo, Sílvia começou a dar palestras, contando a história de Pedro em centros espíritas e escolas. Contava sobre o amor incondicional, sobre o valor das vidas curtas e sobre a missão silenciosa das almas, que vem apenas para nos proteger. Anos se passaram e Alice se tornou enfermeira pediátrica. Quando segurava uma criança doente nos braços, sentia a presença suave do irmão ao seu lado. Dizia em silêncio: "Obrigada, Pedro, por ter me dado a chance de viver." Ela nunca se esqueceu do irmão que veio ao mundo só para salvá-la. E assim, o pequeno guardião do lar cumpriu sua missão, não com grandes discursos, mas com um gesto de amor eterno. Quantas vidas já passaram pela terra apenas para nos salvar de algo que nem compreendemos? Quantos abraços, palavras ou até sacrifícios aconteceram por almas que já sabiam, antes mesmo de nascer, o que fariam? Pedro foi uma dessas almas, um espírito de luz que veio como criança, mas agiu como anjo. Que essa história te ajude a ver além da dor. Que ela te mostre que nem toda perda é ausência. Às vezes é presença disfarçada de saudade. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Além da Despedida. Aqui, cada história é um reencontro com a fé, com o amor e com a vida que continua além do véu. Até a próxima jornada.